ver os critérios, porque nós temos um discernimento coletivo só para se entender. mas que está a discernimento coletivo para nós que é muito fácil, muito barato, de contraposição ao discernimento individual, que não é devidamente valorado nesses estudos, nessas comparações, mas também temos que, conjugando com o que acabamos de ouvir, perceber que o discernimento coletivo é usado essencialmente pelas empresas de maior dimensão. É uma figura usada pelas empresas de maior dimensão, até porque se quer incluir um grupo maior de trabalhadores, primeiro, se tem um grupo maior de trabalhadores, já tem uma empresa maior. E depois, outra vez, se for para levar direitinho até ao fim de pagar para toda a gente, envolve quantias que acabam por ser não pequenas quanto isso. É preciso ter capacidade de pagar, chega ao fim dos prazos do custo do procedimento coletivo e entrega os cheques a toda a gente. E, portanto, não será bem por aí, se calhar, porque as empresas precisamos dar especial atenção e que neste misto, mexer nisto tudo, pensando na competitividade, neste pacote global disto, se calhar as empresas que merecem mais atenção não são as que recorrem mais ao discernimento coletivo, mas são aquelas que precisam de facto de se libertar de uma pessoa, de duas pessoas, aqui, este ano sai este, para o ano sairá aquele, de pessoas que têm mais utilidade na empresa, mas as qualificações são reduzidas, neste tecido não de obra que está desatualizado e empobrecido e profissionalmente pouco valorizado, quadros como funcionários com pouquíssimas qualificações profissionais, a gente sabe que o país tem essas características, portanto as duas uma. Ou estas coisas, ou tudo isto está em cima da mesa, está em uma avaliação, ou então reformamos. E no fundo, eu acho que há aqui quase uma mistificação que é feita à volta disto. Como se as alterações que se vão fazer agora, ou as que serão no passado, ou as que se possam fazer mais à frente, estejam a pôr em causa um edifício de proteção que era fantástico para toda a gente, e que as pessoas não veem postas em causa direitos que estavam mais que salvaguardados. E eu tenho, como dizia outro dia, no descoberto coletivo que fiz, disse: estejam tranquilos, porque o que se está a passar nesta empresa não é simplesmente a visão de uma porta fechada a dizer fechou. Pronto, fica pendurada na teoria. Nós estamos aqui a dar a cara, vamos pagar toda a gente até ao fim. Portanto, esta ideia de que estava toda a gente muito protegida e que estamos a pôr em causa as sacrosantas conquistas das últimas décadas e que toda a gente tinha um regime perfeito e, como vimos, acabamos de ouvir que nem funciona. No limite, quando se chega ao fundo de garantia salarial, qual é a proteção que o fundo dá às pessoas, eu acho que por parte das associações sindicais, das patronais, de toda a gente que tem alguma intervenção, algum palco neste país para passar a mensagem, acho que é preciso desmistificar isto. Não está a ser os modelos teóricos da suposta proteção do trabalhador, que vieram todos com a legislação pós-25 de abril, não garantem efetivamente essa proteção. Portanto, estamos aqui a fazer conta que está uma proteção, temos aqui uma muralha de defesa que está a ser posta em causa, e essa muralha não existe. As empresas fecham do dia para a noite, muda-se, não sei o quê, vende-se as máquinas, chega-se lá, já fechou tudo, já acabou, vão aos tribunais dizer claramente aceite isto, ou amanhã está tudo fechado, por lá outra empresa com outro nome, quando o Simplex faz uma necessidade de nome 24 horas e não está chegando lá, e o negócio já não é meu, é meu afilhado, e pronto, e segue tudo para a frente. É esta a realidade das coisas, e portanto, há aqui um debate que é assim meio. Para quem está a ver as televisões ou a ler os semanais ao fim de semana, tem a sensação de que, colocando-nos na posição de simples espectadores, que há uma discrepância entre o que é discutido a mais alto nível nas comissões das divisões de trabalho que há a seguir e o que é efetivamente a ver as pessoas e o que se passa no dia a dia. Há aqui um gap destes dois mundos que as constelações sociais e o que queiram chamar não conseguem resolver. E o acordo tripartido, há um bocadinho me referiu ao acordo tripartido, mas eu lembro do bendito acordo tripartido, não é? Que quando aquilo saiu, eu olhei para aquilo e pensei: isto é mesmo. De facto, isto vai tudo ao ar e o governo vai cair, vamos ter eleições, isto já tudo vai acontecer, não é?
Já foi. Já foi triste. Eu vou permitir. Foi O acordo tripartite já tinha assinado. Deixa-me só dizer, o acordo tripartite já tinha assinado tudo, aquilo já estava para o disco. E começa a escassear. Eu vou deixar para o fim. O fim vai ser parecido, porque é o nosso highlight. Fechar com chave de ouro. Deixa-me só introduzir, sabe, porque a nossa relação comercial, Carlos, nós temos uma coisa importante, que é, eu não percebi, porque eu não conheço a proposta de lei, como é que se compatibiliza a redução das indemnizações com a opressão da reintegração. Porque, quer dizer, eu despeço, chego ao tribunal, sim senhor, não paga nos 15 dias, ou 20 ou 30, ou o que for, e o contrato termina, portanto até em 20 dias, a situação correira e tal. E o tribunal diz, não, porque eu quero voltar para a empresa. Já posso rapidamente, começou um pouquinho. Eu só já agora introduzir isso, também estava previsto. A questão do alargamento aos antigos, ainda não falámos, mas vai ser um problema. A questão dos direitos adquiridos, eu sinceramente também estou aqui com a doutora, não vejo direitos adquiridos onde não há direitos vencidos, quer dizer, são meras expectativas, mas pronto, isso será uma questão. E a questão que nunca se fala, ou pelo menos só se fala assim em surdina, que é a questão dos despedimentos de justa causa e das compensações, porque sabemos que o despedimento de justa causa é ilícito e tem as consequências são previstas na lei, as atribuições de licenças, além da própria indemnização. Mas já se fala, ou vai-se falando, em que também será necessário alterar alguma coisa a esse nível. Eu não sei se isso é uma coisa que poderá vir para cima da mesa ou não, mas vai falando daquele senhor. Não. Mas era no fundo para alargar agora ao restante coisa. E Depois você sumariamente. Fico-me sobre isso. Não, vou começar por perguntar 3 ou 4 coisas que tenho que deixar ditas de minha lavra, porque, enfim, assim obriga a minha inserção institucional. Mas depois estou convencido dela, não é por isso. Mas começando pelo doutor, o plano da reintegração e a extravação. Não jogam porque a reintegração não está neste parágrafo. Isto é só para as compensações que não pressupõem ilicitude. O que é que está em causa? Quando o trabalhador resolve na transferência do local de trabalho, quando há documento coletivo. Mas se o documento coletivo for ilícito, quando remete, já não estamos a falar dessas compensações. Falta pagar mais 10. Já estamos a falar mais desta, estamos a falar de reintegração, estamos a falar disso tudo. Estamos a falar disso tudo, estamos a falar das consequências todas. Infelizmente, o âmbito é esse. Pronto, vamos começar por falar. Portanto, nós só estamos, o campo de aplicação que nesta altura foi disciplinado, não contém efetivamente com os espaços reservados às ilicitudes. Portanto, as duas figuras não jogam. Mas já agora, e portanto, começando ao princípio, eu também quero. O que vocês querem, eu também quero. Eu também quero acabar com a contratação a termo. Já! Agora, digam-me vocês que alterações é que vocês efetivamente têm que fazer na contratação, no regime da contratação sem termo, para terem um esquema operacional face à volubilidade do mercado, que alterações é que têm que fazer para exatamente corresponder às necessidades que estão sujeitas para a contratação a termo. E digam-me se alguma delas implica alteração operacional. Implica, claro que é óbvio, implica. E digam-me, efetivamente, quantas forças políticas vocês veem e têm disponíveis para fazer essas alterações. Não têm. Ninguém quer o desaparecimento da justa causa. Calma. Nós, do lado, nunca propusemos o problema do desaparecimento sem justa causa. Nada disso. E começamos, temos consciência, e também ratificámos a Convenção de 82 da OIT, temos, efetivamente, também estamos amarrados por compromissos internacionais aos conceitos, mas também nunca pusemos isso, efetivamente, em causa. E quando começamos agora, portanto, a falar, os países têm, até podem ter todos os líderes, mas há uma coisa que estes países não têm com nós, e são todos depois agora ao dedo da frente. Não sei por carga d'água, do produtor contra o frio e depois ao dedo, que é exatamente o problema da reintegração. Chega à Espanha, e a Espanha só tem a reintegração para a violação, quando está em causa a violação de direitos fundamentais. Chega à Alemanha e à Itália e só reiteram com o regime que nós hoje temos para as micros, cargos de administração e direção. Ou seja, a entidade reguladora pode invocar o circunstância de que os juízes consideram efetivamente que será mais violentadora a reintegração do que propriamente a cessação. Temos o caso da Dinamarca, que não há reintegração. Temos o caso... Eu também acho que entre nós devia acabar a opção de reintegração. Pois, está. Porque acho que é inviável, na parte não funciona. É isso que eu quero ver. Mesmo chegamos a França e nem sequer está com nós.
Em França existe por nós a reintegração obrigatória, mas porventura depois também já está ocupado, chega lá e já a reintegração não opera. Portanto, nós temos o regime ao nível das consequências de longe o pior. Mas passando rapidamente para a Espanha. Não temos sentido tão sozinho na vida. Rapidamente para explicar, o pai do fundo, eu posso, não está preciso que fique claro, o pai do fundo é o senhor Zapatero. Ponto final. Não tem, efetivamente, criação nacional. Não. Na altura estava-se aqui à Espanha, na altura a Espanha tinha feito um acordo, na altura o acordo estava em implementação, na altura o acordo estava implementado até junho, só que acontece o seguinte, nós ficámos com uma criança a andar e eles enterraram a deles. Eles chegaram a junho, efetivamente disseram que já não tinham espaço para implementar o fundo e não tinham espaço para implementar o fundo português. É que o fundo de Espanha não tinha nada a ver com o fundo português. Mesmo o fundo que estava ligado na Espanha não tinha nada a ver com o nosso. O fundo de Espanha era para o Estado. O fundo aqui é para... Diz aqui o senhor, e com razão, tem o assento na letra, o fundo é... Lá diz base empresarial. A partir de certa altura transformaram a base, mega base, cúpula imobiliária e agora é tudo para Mas assim também nunca conquistou que é esse o espírito do o que diz lá é o fundo base empresarial. Não, mas o próprio Gregório, mais que uma vez, diz que aceita essa condição. E continua a dizer, nunca contestou o espírito do acordo, portanto, respeito, e é nessa boa fé continua a dizer, temos as vossas. Carlos, continua a dizer isso perfeitamente. Mas tenhamos, portanto, consciência quando eu digo o fundo apareceu primeiro e a resolução a seguir, é porque a ideia que ele vai, primeiro vão buscar e importarem, é uma ideia que estava em desenvolvimento em Espanha, era a ideia, efetivamente, de criar um mecanismo de garantia. E depois, de repente, para chega de um modelo austríaco. De repente, chega de um modelo austríaco, é preciso, efetivamente, colocarmos algum dinheiro num fundo imobiliário. Só que também chega às contas individuais. Só que chega ao modelo austríaco e esquecem-se, mais uma vez, que o modelo austríaco, embora leve ao desconto de 1,53, nenhuma. Vão buscar o que está no fundo e ponto final, o patrão paga zero, como aqui, no mínimo 50%, eventualmente no tal, a tal responsabilidade direta e depois a seguir vai buscar com direito a resto se quiseres. Portanto, eu quando digo o fundo primeiro não sei o quê, é na concessão disto. É na concessão. Agora, o fundo ia ter assim, paremos de mistificar. Isto aí, efetivamente, a mim também tem que me chocar. Mas é evidente. Para descaracterizar o fundo e para descaracterizar a descida da taxa social única, começaram a misturar as duas coisas e disseram: Carlos, você está aí na onda da Inter, desculpe que lhe diga rapidamente, a Inter diz isto desde que nasceu. Desde o primeiro dia que foi apresentado o fundo de São Bento, numa célebre noite onde eu estive presente, virou-se logo para o primeiro-ministro José Sócrates, o Dr. Carvalho da Silva, e disse: já sei, é taxa social única que vai pagar isso e eu vou pagar o meu próprio investimento. Não vamos atrás, a gente não vai atrás. E você já está aí com um cheirinho, você está com um cheirinho. O GT não vai atrás da Inter, não é uma questão de ir atrás de alguém. Não vamos. O GT tem a sua posição, mas mas parece que tem o documento à frente, bem, a posição mas essa parte sobre eu esse concordo. assunto. Agora, de facto, que é um facto, é um facto. É assim, aliás, o chegou à mesma conclusão. Aliás, não chegou à mesma conclusão, mas fez a mesma associação do... Mas quando eu caio, que é o escritório, não sei cá está. Uma outra coisa. Quando me diz que a Troika não refere 1%, por algum motivo não, a Troika não refere 1% por uma razão óbvia. Vamos lá ver como nos entendemos. Porque a Troika não define nenhuma regra para efetivamente o mecanismo. O que diz é o mecanismo previsto no acordo tripartite. No acordo tripartite está tudo previsto, portanto, escusa dizer. Agora, se ele não diz, é porque já sabia que não era. Não, nem sabia nem deixava de saber, não deixava coisa nenhuma. Remeteu para o acordo tripartite e é, portanto, com o sentido do acordo tripartite. Aquela sua alegação, a qual eu sou muito vulnerável e já dei plano, até onde podia dar, mais não posso dar, é a história, efetivamente, se, porventura, o fundo não pagar, quem é que vai pagar se não pagar? E, portanto, quando eu digo que quero ser alguém, mas não o patrão, no caso de ter transferido dinheiro, eu já dei o plano a autoridade que é este. Quando o patrão, quando o empregador, foi ele que escolheu a entidade gestora do mecanismo de garantia, ele teve espaço de liberdade nessa escolha, eu admito que ele próprio corra o risco de eventual essa entidade gestora não vir a satisfazer essa parte. Agora, significa uma entidade gestora, pela boca abaixo. Uma entidade gestora que outros garantiram, que outros autorizaram, por não sei o que, da série, a autoridade fica a dizer, não, faça a favor, a entidade responsável por ter escolhido aquela entidade gestora e por ter enviado ao patrão, chega à frente. Não lhe obriga o patrão a pagar 2 vezes, ou pelo menos a ir para a vista
para depois, eventualmente, receber ou não receber aquilo que já pagou e efetivamente outra coisa. Portanto, eu admito aí uma dicotomia. Admito uma dicotomia. Mas eu tenho razão, porque eu também não penso, no fundo, nos moldes em que nomeadamente está a ser proposto. Eu penso nos moldes em que nós estamos a pensar que eles seriam mais próximos segundo quase, mesmo já na parte final. O desenvolvimento dos órgãos parlamentares, mais uma vez, estamos caídos no meio de si. Se reduzir e não der imperatividade à redução, zero. Praticamente todas as convenções coletivas atuam nesta matéria. Todas. E, portanto, se porventura essas convenções coletivas. Agora, hoje aqui, e é com essa parte que vou terminar. Depois aqui o problema da similitude que se atravessou relativamente, portanto, ao período experimental. As duas situações não são análogas, nem são para serem equacionadas da mesma forma. Nós, relativamente ao nosso período experimental, temos, imagina mais ou menos aproximada jurídica, temos que a norma é limitativa de mínimos, ou seja, por instrumento de notação coletiva só pode diminuir o período experimental com o escolhido. Não pode, aumentá-lo relativamente ao lei. Mas, portanto, tem uma imperatividade, mas só nesse sentido. Só uma imperatividade unidirecional, se quiser. Nós temos, relativamente à esmagadora maioria das situações previstas por força do artigo 339 do Código, nós temos, efetivamente, uma imperatividade absoluta quanto àquilo que estamos a disciplinar. Estamos a falar do número 2, do número 3, do 339. O número 2 diz que os critérios da atribuição das compensações podem, efetivamente, ser objeto de compensação coletiva. O número 3, os valores só podem ser dentro das vaias que o próprio Código estabelece. Os critérios quais são? O critério que não se pode passar é o critério da atividade. Ponto. Aí o senhor pode, enquanto convenção coletiva, inventar outro. Valores. Não pode inventar diferente daqueles. Portanto, ali existe, para esta última parte, existe uma imperatividade absoluta. Aí acompanho muito mais o professor Bruno Gomes do que uma posição objetiva do professor Bruno Marques. Portanto, acompanho muito mais. Mas, de certeza absoluta, aquela hipótese, claramente, da transferência do posto de trabalho, aí é que não há imperatividade de jeito nenhum. Porque é o próprio artigo 194 que diz no seu número 6. Esta matéria pode ser cruzada por isso na documentação coletiva. E o artigo que disciplina, portanto, a imperatividade vai dizer que é exceto os casos previstos na lei. Ora, nos casos previstos na lei, é exatamente a transferência do local de trabalho, quando o trabalhador, por sentido que disser, mas penso que não podemos fazer comparação entre o que existe próprio instrumental e o que existe nesta altura. O que eu estava a referir tinha a ver com a situação, não propriamente, eu concordo consigo que, não estando abrangida essa situação de transferência, que pode vir a ser objeto de regulamentação. O que eu digo é que não será aplicável a contratação coletiva que existe, que eventualmente disponha de forma diferente do que resulta da nova lei, ou seja, poderá vir a resultar da alteração que a contratação coletiva venha a sofrer no futuro depois da entrada em vigor da lei. Que é o que foi que aconteceu quando houve o alargamento do período experimental dos 7 para os 30 e para os 60 dias, em que havia muitas convenções coletivas que ainda tinham lá os 7 dias e que depois da lei já prevê, e em muitos casos vieram-se invocar o que estava na contratação coletiva, os tribunais vieram entender, na maior parte dos casos, de uma forma uniforme, que aquela redução de 7 dias só teria validade se tivesse resultado numa convenção coletiva posterior à introdução das alterações. Portanto, eu digo é que nesta situação concreta, em que não irá haver imperatividade da lei, eventualmente o tratamento que venha a ser dado seja assim. Mas eu suponho que isso estava diretamente previsto, isto me diz que só se aplica às convenções futuras, ou seja, que o espaço geográfico para as convenções futuras e a imperatividade às passadas, estava de certeza no artigo 55 do 64 ao 89. Portanto, estava diretamente previsto. Isto havia uma norma expressa. Mas isso foi várias situações que havia uma norma expressa que manda a interpretação exatamente assim. Que delegava exatamente isso. Mas isso sou depois há de chegar às mãos mais tarde. A questão provável. Vários comentários. Vai ser uma aqui acho que há um esclarecimento a fazer, pelo menos não tenho culpa nenhuma, aliás, é completamente alheia à culpa de não ter atenção a isto aqui no facto, mas é que as compensações pós-contratos foram equiparadas às restantes contratos, portanto, aqueles 2, 3 dias, e isto resulta do acordo. Estabelecer idêntica compensação para a ação de contratos de trabalho. Portanto, aqui houve uma equiparação no tratamento. Eu acho que não deixa de. Acho que aqui há uma questão, diz que o fundo é que complica as coisas.
Sim, o fundo complica as coisas, mas o fundo também se justifica, e justifica-se grandemente até porque aquilo que disse o doutor. Nós estamos perante uma situação atualmente em que as empresas encerram da noite para o dia, e em que os trabalhadores nunca chegam a ver os seus créditos satisfeitos. E, portanto, a criação deste mecanismo assume extrema importância para que aqueles direitos que estão consagrados na lei tenham efetividade. E se nós começarmos a pensar porque é que eles estão na lei, eu não vou estar aqui a fazer agora uma preleção sobre as origens do direito do trabalho, mas o que é um facto é que temos de ter em conta que nós estamos num enquadramento europeu, como bem disse, nós temos similitudes em uma série de aspectos com outros países, não está suspeito sem justa causa, mas também no estudo de adaptação e mesmo justiça no posto de trabalho é muito semelhante a outros países. E isto não acontece por acaso, é porque nós estamos num pós-guerra em que nos divergimos enormemente dos Estados Unidos. Em facto, a construção do modelo social europeu assenta num conjunto de princípios básicos. Um deles é, de facto, os níveis de proteção social são garantidos às pessoas. E se vemos o Tratado de Funcionamento da União Europeia, a Constituição da República Portuguesa, os serviços sem justa causa, a segurança do emprego, são valores que devem ser preservados. Em facto, assim, esta relação específica que existe entre o trabalhador e o empregador justifica que existe o direito de trabalho. Porque eu não sou daqueles que defendam, nem nunca defenderão, nunca ouviram da minha boca, que isto devia acabar com o direito de trabalho e era uma relação do direito civil e ponto final. Não, existem características específicas que exigem uma regulação específica. E, portanto, se nós estamos a caminhar no sentido, às vezes, dizer só não, isto é muito complicado, simplifique-se porque sai caro, corremos um sério risco de também vir a destruir no futuro um edifício com a simples eliminação de direitos porque saem caros. De facto, temos que pensar também, em primeiro lugar, nas pessoas e, se calhar, também nas empresas simultâneas. Todos, em primeiro lugar, se calhar devem estar no mesmo pé, porque, aliás, como o fundo e as compensações, as empresas e os trabalhadores são duas faces da mesma moeda e que muitas vezes têm interesses que não são necessariamente divergentes. E como falava do filme Company Man, que eu também já tive a oportunidade de ver, retrata bem a situação em que as pessoas podem ficar e os extremos a que podem chegar em função de tendências por vezes mais ou menos aleatórias que acontecem nas empresas. Mesmo os critérios, naqueles casos, naquele caso, aqueles segmentos, não era claro qual é que era o critério a ser seguido pelo empregador. Também não se calhar não era o objeto do filme, mas vê-se que há ali um grau de discricionalidade, de arbitrariedade mesmo, por parte do empregador, que não pode ser nunca desejável numa legislação interna. Falava o Dr. Pedro Gomes da questão das qualificações profissionais. É verdade. É um óbvio grave em Portugal. Aliás, os tais relatórios que eu falava sobre os constrangimentos, as qualificações profissionais estão à cabeça. Qualificações profissionais dos trabalhadores e dos empregadores. Temos de ter em conta que a maior parte dos empregadores também não tem escolaridade superior à quarta classe. E se de facto termos empresas modernas e competitivas, se calhar também temos de ter em conta que estes empregadores necessitam de ter quadros técnicos que permitam melhorar a organização interna da empresa. E nem sempre estarão receptivos a isso. Quanto à formação profissional dos trabalhadores, eu não vou entrar aqui em grandes reflexões, mas porque é o facto é que nós temos na lei há vários anos o direito a 35 anos de formação e ele está longe de ser cumprido. Em relação à história dos direitos adquiridos, não direitos adquiridos, que já entrou na conversa da segunda fase, na famosa segunda fase da Troika, os direitos adquiridos, de facto também as pessoas de direitos adquiridos encontraram sempre mais feliz do ponto de vista jurídico, os direitos estão adquiridos quando de facto se vence, os direitos que existem isso no momento da cessação do contrato de trabalho, até lá não estão. Mas temos que entender também aquilo que é o espírito, assim, como nós muitas vezes falamos do acordo, falamos do espírito do acordo, e o Dr. Rocha não sabe também como eu, qual é que é o espírito que está subjacente daquilo, o Dr. Pedro nos diz assim, eu não percebo nada, acho que aquilo não é nada. Mas nós sabemos o que é que esteve presente no espírito, isto e já explicámos aqui algumas das razões. O que está presente também no espírito da Troika é, de facto, salvaguardar a situação dos trabalhadores que já estão no ativo e que alguns deles têm uma antiguidade bastante grande na empresa. Eu não estou a defender aqui nenhuma solução, mas há várias soluções possíveis para salvaguardar direitos adquiridos. Temos uma que é mais simples de todas, quer dizer assim, quem tem hoje direito a 15 ou 16 ou 20 meses de antiguidade, congela aqui. Não foi feita a alteração agora já nesse pacote. Nessa solução. Não, ainda não foi isso, ainda não sequer foi discutido.
atenção. Não. Temos várias opções em cima da mesa. E também há outra opção. É que não se esqueçam que há outra opção. É que se vamos aplicar o novo regime a estes trabalhadores, então seria também temos de fazer assim. Eu aplico a lei antiga até ao momento de entrada em vigor. Ou seja, esta indenização aqui está constituída. Daqui para a frente, o que é que eu vou aplicar? Vou passar a aplicar 20 dias por ano, com o termo máximo dos 240 meses. Ou seja, eu só uma indenização que já tinha, uma indenização pode ir até o máximo. Ou seja, ou aplico o máximo já, ou posso somá-lo à indenização que eu já tenho direito atualmente, até ao momento de entrada de direito da lei. Portanto, estas questões estão em cima da mesa. E não é tão simples quanto falar de direitos adquiridos, o que é que estamos aqui a falar agora? Se são direitos adquiridos, eu tenho algumas dúvidas, sejam direitos adquiridos. Agora eu percebo o que é que a Troika quis dizer com a expressão de direitos adquiridos, e é isso que temos que atender. Também fique bem, em relação às alterações ao contrato de termo, há uma coisa que eu me esqueci de dizer. É que o mercado de trabalho em Portugal é rígido, tem-se falado pouco. E, aliás, eu não queria falar numa reunião, é que Portugal tem dos mais rápidos níveis de ajustamento entre as dificuldades económicas e o nível de emprego. E um motivo, mau motivo, é o elevado nível de precariedade, de contratação a termo. Agora, se isto significa devemos ir num caminho de criar um tipo de contrato único, como já foi sugerido por algumas cabeças e até já foi discutido a nível da União Europeia, e que acabava por abandonar o modelo, porque não há sequer um entendimento possível quanto ao que é uma média em que se possa encontrar aqui um balanço. Porque estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de contas. E, portanto, a proteção que as pessoas merecem dentro de um determinado modelo, que é um modelo desejável para a Europa, que é um modelo desejável para o país, não se pode aferir simplesmente pegando uma máquina de calcular e dizer vamos cá fazer as contas. Aliás, quando se compara com os outros países, que não comparou bem uma série de aspectos dos outros países, também aqui na matéria das compensações no futuro, ao falar da média da União Europeia, não vamos poder falar só das compensações por despedimento coletivo, ou as compensações por despedimento de adaptação. Temos de falar, se calhar, de um conjunto de outras coisas que estão em causa, a base de cálculo. Em Espanha, eles têm 20 dias. Mas são 20 dias de quê? Não são 20 dias de salário base mais de eternidade. São 20 dias de salário. E o salário na lei espanhola compreende prémios, gratificações. Vamos para a França. Até tem duas formas de cálculo alternativa. Tem a média de 3 meses, compreendendo um conjunto de prestações que ultrapassem muito o salário base mais de determinados, ou então anualizado. E aplica-se a forma que for mais favorável. No Luxemburgo, a base de cálculo é igualmente elevada. É elevada porque o salário também compreende um conjunto de coisas que a nossa legislação não contempla a falar só de salário base mais de determinados. E depois há outro aspecto. É que o caso do Luxemburgo, por acaso, é mesmo um caso curioso. Porque quando se fala, por exemplo, agora o Governo também já deu alguns elementos, nomeadamente sobre a questão dos avisos prévios. Quando falamos dos despedimentos, também temos de falar do aviso prévio. Em muitos países diz não há a compensação por despedimento. É um facto. Mas tem um período de aviso prévio que às vezes chega aos 18 meses, como acontece na Bélgica. E o empregador o que faz é paga o aviso prévio. Portanto, isso tem que ser contabilizado. E no caso do Luxemburgo, por exemplo, que pode ser dado quase como um exemplo típico, ao fim de 30 anos de serviço, se somarmos a compensação que eles têm direito de prestação do contrato e mais a compensação pelo pré-aviso, só isso dá 540 dias. E assim, temos que considerar a base de cálculo, temos que considerar os pré-avisos, temos que considerar também até as próprias... E nos Estados Unidos o que se discute, e as ações estão pegantes, é justamente o pagamento do pré-aviso, não é a dominização por despedimento. É um sistema diferente. Se deve pagar ou não um pré-aviso que não foi feito. É um sistema diferente. Claro, mas eu não vou dizer que é melhor. Não dizer que é o oposto. São opções, mas achei que temos que trazer isto para a discussão. O doutor Gregório, por exemplo, diria assim: pois, então agora também temos, se é para atender aos despedimentos, temos que atender àquilo que custam todos. E então temos que fazer também quais são os montantes dos despedimentos sem justa causa. Quanto é que eu pago ou não pago nesses casos? E eu direi, sim, então e quanto é que a negociação coletiva prevê nesses países? Qual é que é o valor médio efetivo pago na prática em cada um desses países? E se calhar isso é que vai ter que ser trazida à discussão. É uma discussão que é complexa, vai ser morosa. Nós sabemos que cada um de nós vai ter os seus fatores para pôr em cima da mesa. E, portanto, não é simplesmente chegar e dizer assim, a compensação na Suécia é zero.
é zero. Mas, como dizia bem, os níveis de proteção do desemprego são muitíssimo superiores aos portugueses. Se me dissessem amanhã assim, vamos instalar em Portugal um modelo da Dinamarca, exatamente o da Dinamarca, com as mesmas condições da Dinamarca, eu dizia assim, como? Porquê? Porque, de facto, uma maior agilização do mercado de trabalho, sabem, níveis de proteção social para Portugal seriam completamente incomportáveis, nós não conseguiríamos pagar. Portanto, temos que ver estes equilíbrios. Mas eu comprava, porque para ter aquela proteção social, eu de facto até comprava. Só que sai caro, só que de facto sai muito caro. Só para acabar, no toque às horas extraordinárias, eu também, o Dr. Rocha, não tenho uma preocupação gráfica, isto a negociação coletiva regula e não regula uma série de aspectos, não toca às compensações, não toca às horas extraordinárias. Mas se calhar também há que distinguir aquelas convenções, e o Dr. Rocha Novo até se pode mover melhor do que eu, está mais nos negociados do que eu, mas há convenções que foram negociadas já a pensar precisamente, e ambas as partes são conscientes disso, de que aquilo que punham lá era precisamente para se houvesse uma alteração legal não seria ser aplicado. Eu sei que é complicado aferir isto, e percebo qual é que é a posição do Dr. Rocha. Agora também acho uma coisa, é que nesse caso então temos que abrir, se calhar, estes regimes à regulação por via da negociação coletiva. E quando se fala das horas extraordinárias, acho que, nomeadamente, se quer alterar este regime, se calhar devemos falar de outras coisas. Também nos ia falar daquilo que é o trabalho extraordinário não pago em Portugal, que é ilegal, e que é imenso, até porque, apesar dos mecanismos que já existem na lei da rotabilidade, de banco de horas e de horários concentrados, a maior parte dos empregadores preferem pela via do pagar por fora para ter trabalho extraordinário e ilegal e decidirem quando é que é feito e que não é feito, e isso aí é o caso que acontece com mais frequência do que seria desejável. E atenção, prejudicando os trabalhadores e prejudicando as empresas que cumprem com a lei. Isto também está em causa aqui situações de concorrência desleal, cada vez que uma empresa incumpre com a legislação laboral. Em relação à imperatividade, é assim, eu vou só dizer assim, eu disse aí que eu tenho que acompanhar o Dr. Pedro Romano Martins antes de provocar, portanto não vou... Mas não és polícia. Ele não és polícia. Está bem, mas é suficientemente claro. Mas és polícia, então o Romano Martins não és polícia. É suficientemente claro. Deixa-me só deixar o nosso convidado, que não é juiz, aqui é engenheiro. Fez aí uma referência que eu vem exatamente ao que eu tenho dizer é que quando diz que estamos a falar de pessoas, eu não podemos estar com a máquina de calcular, mas a seguir diz que compra um bolso, ou que compra um modelo dinamarquês. Está a usar a máquina de calcular, porque a Dinamarca tem dinheiro para vender o modelo. Não, portanto, o que é preciso perceber? Eu acho que é preciso perceber que em Portugal passamos cheios de coisas e é construído um novo edifício nesta área, num país pobre e que não tem mecanismos de dar graus de proteção social como devem ser pretendidos. Este modelo social, todo ele está posto em casa, todo ele está em crise. A Dinamarca tem hoje uma coisa que se calhar cada 2 anos não tem. Portanto, e quando me diz que Portugal tem uma agilidade no mercado laboral, em função dos ciclos económicos, tem pelas piores razões. Tem pelos recibos verdes encapotados, tem pelos recibos verdes encapotados, tem pelos contratos a prazo que não têm ferramenta de são todos novos as conversas que são pelas insolvências e, portanto, não é benefício nenhum. Desempregados, empregados. Não é benefício nenhum. Nós temos essa tal capacidade de adaptação pelas piores razões. E, portanto, estas reformas, estes períodos de reforma e de repensar deste modelo todo, seria uma ótima oportunidade de tentar também resolver essas coisas e nunca não há encontro com o tema. Mas deixe-me só corrigir uma coisa, se calhar expliquei mal, é que é provável a modelo dinâmica da Suécia. Não é só por causa do elevado nível de proteção social, é assim, eu falei do elevado nível de proteção social, porque esse afeta diretamente aquilo que são quem o defende, são os trabalhadores. Mas atenção, é assim, desengane-se quem achar que o GT não quer empresas mais competitivas e não quer crescimento económico. Aliás, é assim, quem tem acompanhado as discussões ao longo deste último ano e tal, e já vamos, depois de um pacto para o emprego que falhou, uma iniciativa para a competitividade e crescimento, agora um pacto para o crescimento, competitividade e emprego, a UGT bate sempre na necessidade de reforçar a capacidade técnica das empresas, na necessidade de financiamento das empresas. Porque também temos consciência que aquilo que nós podemos beneficiar também depende de empresas mais competitivas.
Agora, o que nós estamos a defender à mesa da negociação é o equilíbrio nas medidas que são tomadas. Agora, o interesse comum, nós sabemos perfeitamente qual é que o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos trabalhadores também depende da boa saúde das empresas. E quando fala Um princípio, devia ser. Deixa-me só dizer outra coisa. Quem está a negociar, eu, neste sustento, comecei rapidamente que se eu fosse entidade patronal, não tratava ninguém até a nova lei estar em vigor. Porque ia-me habilitar a ter um contrato de trabalho que depois, passado 2 meses, podia ter o mesmo contrato de trabalho com condições muito mais favoráveis para a entidade patronal. Portanto, estão preocupados com o desemprego, então eu deixo as sugestões que mais a negociar. Ninguém tem mais interesse do que nós, é que isto Eu já agora só uma parte. Eu antes de entrar para aqui recebi um telefonema de uma empresa a apontar. Já entrou em vigor a lei? Eu também, ao contrário do que perfeitamente aqui inclusivamente disse, porque não ficou explícito, eu vou pedir cada vez mais flexibilidade para a contratação a termo. Não é só que ela acabe, vou pedir cada vez mais flexibilidade para a contratação a termo, enquanto o regime não permitir flexibilizar exatamente aquilo que se torna necessário para que as empresas se ajustem permanentemente. No dia em que esse regime existir, é óbvio que não há porque temos 2 figuras a corresponder exatamente a essa oscilação. E cada vez mais flexível. Eu de facto sinto muito sozinho. Porque, apesar de tudo, eu estou a levar, como diria, usando aqui uma expressão que é muito grata ao doutor Gregório, assim, estou a levar porrada a todos os lados. Eu ainda não fiz uma atendimento. Não é isso. Estamos perante um grupo, assim, uma empresa de advogados, como dizia o Miguel Veloso, defende sobretudo grandes empresas. Perante o representante dos empregadores, perante uma pessoa que, apesar de tudo, que compreendeu algumas das minhas posições, apesar de talvez não partilharmos exatamente os mesmos pontos de vista. Não há instituição mais clara dos trabalhadores que os tribunais de trabalho. Tem ali um aliado incondicional. Tem a lei. Exatamente. Agora, já, em termos de horas, já excedemos aquilo que estava previsto. Eu sei que a conversa está interessante, provavelmente as pessoas gostariam. E agora vem a conclusão que eu ainda lá mais. Não, mas eu ia falar, passar a palavra ao engenheiro Mário Guiar, no fundo, que nos chegou a ouvir e no fundo, até a temática destas conferências é, por outras palavras, no fundo, trazer aqui assim a discussão que nós temos uma linguagem que não seja fechada, hermética, e que as pessoas consigam perceber. Se haverá alguma coisa se terá-se perdido, por se calhar, quando entramos em alguns aspectos mais técnicos, mas com certeza, mas certeza que... Não, é que são exatamente a minha formação não é jurídica, como é evidente, portanto, até se calhar vou ser um bocado básico em algumas coisas que vou dizer, que se calhar tem a ver um bocado também com a minha formação, e não tem uma estruturação tipicamente como os setores têm, obviamente tem inerentes a vossa atividade. Mas eu fui tomando aqui algumas notas e ouvi com atenção e registrei muitas das coisas que aqui foram ditas. São dilemas com que eu debato no meu dia a dia ao longo dos 8 anos desta empresa e somos 23 pessoas, porque não somos uma grande empresa, somos uma pequena empresa que eu penso que é a grande maioria deste país. É que estamos aqui a discutir a contratação coletiva, o despedimento coletivo. Peço desculpa, mas eu acho que isso aplica-se a uma franja muito pequena, uma franja importantíssima, são empresas que faturam valores, têm um peso muito grande na economia, mas em termos de tecido económico e de emprego, são se calhar tão mais